Então, gente, hoje estamos novamente aqui com o quadro Mãe Atípica. Estamos com a Jéssica do Instituto Aprova. Vamos conversar um pouquinho como que é a família dela e como que o autismo apareceu na vida deles e como eles têm lidado atualmente. Tudo bem, Jéssica? Tudo bom, Everton? É um prazer estar aqui contigo, conversando sobre o autismo. O quadro Mãe Atípica foi um sucesso com a Luana. Hoje não vai ser diferente, né? Ah, com certeza. Me conte um pouquinho da tua família. Como é que foi a descoberta do autismo? Como é que foi o processo de diagnóstico? Como que foi para vocês? Assim, começou bem complicado, porque foi com o Adrian, ele tem 7 anos atualmente, e na época ele tinha 4 para 5 anos. Eu imaginava que ele tinha qualquer coisa menos o autismo. Os médicos falavam, ele tem alguma síndrome, mas a gente não sabe o que que é. Mas ele já estava ali, ele era agressivo, se autoagredia, ele chorava o tempo inteiro. Se eu mudava a rotina dele, ele chorava muito. Aí eu falei, não, mas alguma coisa tem. Só que eu nunca tinha ouvido falar do autismo. E meu filho é laudado desde 2015 e eu não sabia. Aí eu vim para Matinhos e coloquei ele na escolinha, conheci a Luana. E ela falou, Jéssica, minha filha é autista, e o Adri tem muita coisa Em em comum, né? comum, algumas coisas que ela faz. O que você acha de procurar o neurologista? Eu falei, mas ele tem acompanhamento. Mas eu não achava que fosse. Eu falei, não pode ser, senão ia ter no laudo. Aí ela falou, vamos ver o que tem nos papéis. E eu fui procurar. Um dia e o papel tinha o CID já com autismo ali. Aí eu fui, levei ele no neurologista, o neurologista só confirmou, não, ele é autista. Aí é quando você tem um balde de água fria jogado. Aí eu falo assim, putz, agora eu vou ter que encarar, que é saber o que é o autismo. E aí, desde então, aí eu comecei a olhar o Anthony, que é o meu caçula, tem 5 aninhos. Aí eu falei, não, mas o Anthony também tem muita coisa, e a escolinha dele também. Jéssica, o Anthony é autista, a gente não pode dar o laudo, mas procura informações que o Anthony tem todos os trejeitos de um autista. E ele já tem um autista na família, a probabilidade é muito grande de ele ser. Lá vou eu de novo, procurar médico para o Anthony. Aí veio o laudo. Esse ano, foi em fevereiro, dia 10 de fevereiro, veio o laudo do Anthony. Foi assim, eu falei pra Luana que eu olho pra ele e ainda não consigo. Ah, ele é também, sabe? Porque você pensa assim, como que vai ser daqui uns anos? Um já não é fácil, dois, e eles são totalmente diferentes um do outro. O Anthony é muito sensorial, o Adri é mais comunicativo, o Anthony é bem antissocial. E mas assim, eu acho que o estudar, eu procuro bastante coisa no YouTube, converso bastante com a Luana, que entende já do assunto há anos, né? Tem sido mais leve. Sim. E são 3 filhos, né? São 3, eu Três. esqueci de TDAH. É, E a gente acha que ele tem algumas coisinhas ali que entram no autismo. A gente tá achando que o TDAH dele tá mascarando o autismo dele. Eu tô procurando, eu tô correndo atrás. O medo tá aqui, né? Mas eu falei, olha, pra quem já tem 2 autistas, se vir mais um, eu já tô. Já já tô. sabe como Eu proceder, falei, já não né? me assusta mais. Lógico, né? Aí muda a visão, muda o tratamento, porque aí você tem que procurar os tratamentos certos, assim como pros outros. Mas estamos no caminho aí. E tem uns contratempos aí, que tem mais comorbidades, né, em um deles. Sim. Como é que tá sendo lidar com isso também? Olha, é bem complicado, porque já ter um filho autista é dolorido, porque o autismo não é bonito, não é uma coisa que a gente fala, eu vou. O autismo é fácil de lidar, que não é. É um dia a dia duro. E ainda com comorbidades dentro dele, se torna muito mais pesado. O Adrian, que é o do meio, que tem 8 aninhos, ele, além de autista, ele é hemofílico, ele é cardiopata, ele tem atraso de desenvolvimento, que é fora do autismo, que foi descoberto antes, ele tem hipotiroidismo. Então, assim, ele é uma criança, vamos dizer assim, à parte. Tudo que eu ia procurar, eu achava nele. E tem dias, hoje foi um dia que ele acordou assim, com o pezinho esquerdo. Ele faz medicação toda terça e todo sábado, ele, o meu mais velho, da hemofilia,
porque ele tem sangramentos contínuos no nariz. O Juan tem nas articulações dele. Uma brincadeira que pra gente... ele caiu, ralou o joelhinho. Para qualquer outra criança é simples, vai parar de sangrar. Ele, muitas vezes, eu tenho que correr para o hospital. A vida dele em 4, 5 anos, os 4, 5 anos primeiros da vida dele, foi basicamente dentro do hospital. Foi muito pesado, é pesado demais. E hoje em dia eu tenho pessoas, como a Luana, a família dela, vocês do Instituto, que tem essa... Olha, a gente está aqui, porque essa carga é muito pesada. Diariamente, viver tudo isso se torna, assim, exaustivo. É compreensível, realmente. Às vezes a gente espera uma família dentro da média, né? Como todo mundo sonha de ter o filho, né? Faz aquela ideação de filho perfeito e daí a gente acaba recebendo esse diagnóstico e lidando realmente é muito pesado. E falando nisso, o poder público tem te ajudado na área da saúde, na área da educação? Como é que tá essas questões para ti? Olha, foi bem complicado. Desde o início, assim, eu achava que seria, mas não como está sendo. Eu tive que literalmente brigar para ter o que meu filho tem hoje. Muitas das vezes vocês do Instituto, a Luana correu comigo. Eu ver meu filho às vezes sendo recusado dentro da escola. Eu levei ele, esse ano foi um caso que teve, eu levei ele para a festinha da escola, festinha junina. Aprontei ele todo bonitinho, falei, olha, ele vai participar, porque ano passado ele tinha participado. Lógico, se ele não ficasse bem, eu iria buscar ele. Mas eles chegaram para mim e falaram, olha, eu acho melhor você levar seu filho. Imagina você olhar, uma mãe escutar isso, só porque a festa era para crianças típicas. Aí eu falei, porque meu filho é atípico, ele não tem o mesmo direito de estar aqui, e é dolorido você procurar os órgãos das pessoas que deveriam estar acolhendo seus filhos, que é a educação, que eles estudam para isso, para acolher, para saber lidar, eles excluem. E a saúde também. Eu estou esperando as terapias até agora. Já faz 2 anos que eu tá na fila de espera. É aquele negócio. Tá chegando a vez dele. Tá chegando a vez dele. O Anthony eu consegui agora de tanto ir na escola, porque ele não estava aceitando ficar na escolinha. Aí eu falei, olha, ele precisa pelo menos então de terapia, vamos correr junto. Ele vai ter uma avaliação agora com o TO, graças a Deus, assim, que é uma conquista, né? Mas o Adrian tem todas essas outras comorbidades. O Juan, que tem o TDAH, até agora não tem psicólogo, isso faz muita diferença na vida dele, porque ele precisa de um acompanhamento. Você vai lá na Secretaria de Educação, vai na Secretaria, é sempre a mesma conversa. Calma, daqui uns dias vai ter, daqui uns dias vai ter. E nunca tem nada. É complicado. E essa questão de separar o típico do atípico já aconteceu comigo também. Uma vez estava cuidando do meu pai no hospital e quando eles descobriram que eu era autista, eles queriam me tirar do hospital para não cuidar do meu pai. Aí eu tive que falar: olha, eu trabalho em escola, vim dirigindo até aqui, eu tenho a capacidade como qualquer outra pessoa. Sim. O autismo é um detalhe da minha vida. E realmente as pessoas não conseguem acham que tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. Ninguém faz tudo, realmente. Mas a gente não precisa também ser discriminado, separado, se está dentro da nossa capacidade sensorial, psicológica, emocional, aí para fazer. E é dolorido ouvir uma coisa disso. Eu imagino, se fosse com meu filho, eu ouvir que ele não ia poder participar de uma festa porque ele é atípico, eu também ficaria triste e revoltado, porque é uma falta de sensibilidade das pessoas com os autistas que a gente fica indignado realmente. Sim, com certeza. Quando eu ouvi isso, sabe quando você ouve desacreditando que está ouvindo aquilo de uma profissional que é instruída para falar totalmente diferente. E eu falei, você está sendo infeliz na sua fala. Mas eu, no mesmo dia, na mesma hora, eu fui procurar os direitos do meu filho. Eu falei, eu não vou aceitar isso. Só que eu saí de lá com ele no meu colo, assim, de lembrar a cena dolorida, sabe? Ele todo vestidinho, ele saiu todo feliz para ir participar com os coleguinhas. Aí eu saí de lá chorando e ele chorando porque ele não fala, mas ele sente a recusa dos outros. O olhar de, não quero ele aqui. Leva para casa, é melhor ele na casa, que não é o lugar dele.
Eu saí e fui direto para a Secretaria de Educação. Eles falaram que ia mudar, então estão tentando, né? Mas eu acho que isso nem deveria ter acontecido, Realmente. principalmente dentro de uma escola. É um lugar onde talvez se tenha mais formações nesse quesito, mas falta essa parte de empatia com o outro, avaliar. Eu estava falando das terapias. Então, realmente, essa situação de discriminação a gente percebe em muitos casos nas famílias, é muito triste, mas acontece. E essa visão da mãe autista, que ela só está lá brigando atrás de direitos, mas as pessoas não veem o que está por detrás, que é a falta de terapias, falta de atendimento, discriminação e todo o contexto da mãe atípica. E a gente gosta de conversar com as mães, porque a gente percebe, pode ter empatia, melhor entender o comportamento, porque tem uma história por detrás. Todo comportamento tem uma história por detrás. E é bom tê-la no instituto, porque traz essa visão da mulher, da mãe de autista, e ajuda a gente tecer, né, trabalhos que realmente ajudem. Não ficar só na palavra, na foto, né, expondo, mas sim ações efetivas, como a gente está fazendo, né? Consultas, até dentistas nós tivemos recentemente para famílias que não têm condições. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esse tipo de atendimento. Olha, eu sou uma pessoa que eu posso falar, assim, que desde do pé, assim, dentro do instituto que eu caí, meio que de gaiata mesmo. Eu tenho 2 autistas, você topa? Topo. Se eu vou lutar pelos meus filhos, o que custa eu lutar pelos outros? Eu sei o que eu passo dentro de casa, não tendo terapia, vendo seu filho se autoagredir, não tendo, às vezes, dinheiro para medicação, que eu acho que muitas mães passam isso. Aí você vai na prefeitura, tem toda uma burocracia para você conseguir remédio. Mesmo para você conseguir trocar uma receita, chega a ser desrespeitoso, porque você tem que passar por uma consulta, a receita tá ali, é só trocar para o teu filho conseguir ter acesso ao medicamento. E aí eu falei, não, então tô aqui para isso, vou estar para ajudar. Mas aí foi a primeira vez que o Instituto me ajudou, ainda não tinha um nome que hoje já muita gente conhece o Instituto. Mas, Jéssica, olha, eu precisava do dinheiro para fazer a consulta do Anthony, para saber do laudo dele. Eu não tinha, eu sou mãe solo, só eu dou de comer meus filhos, eu que tenho que achar dinheiro para medicação, levar em Curitiba, eu subo direto, então é dinheiro que vai comendo aí. Aí vieram através do Instituto falar, olha, a gente está cedendo, você aceita. Se você tiver tudo bem para você, uma consulta para ele, neurologista, para ver se ele realmente para ter o laudo para você conseguir correr atrás dos direitos dele. E foi quando eu ganhei a consulta e levei ele em Paranaguá, que aqui também não tinha. Tem outro dilema aí com o serviço público, o INSS. É outro dilema eu acho que de todas as famílias que eu conheço até agora, pelo Instituto, todas têm ou tiveram um problema com o INSS. Como é que foi para você conseguir o benefício, o BPC, que é o benefício de prestação continuada? Como é que foi? Tu conseguiu, não conseguiu? Como é que ficou? Olha, do Adria eu consegui há anos atrás, assim que eu recebi o laudo de atraso intelectual, mas porque ele tinha várias comorbidades, não foi nem pelo autismo, que eu acho que se fosse eles teriam barrado, pelo que aconteceu com o meu caçula. O do Anthony, eu entrei, assim que eu peguei o laudo dele, eu já sabia que ele era autista, mas eu precisava do laudo para confirmar, porque o INSS exige. Fiz tudo direitinho, fui lá, levei ele, passou pelas perícias, eles indeferiram o benefício dele, porque falaram que o médico que fez a avaliação dele não consta o autismo como deficiência. Aí eu falei, É um absurdo. é um absurdo, porque meu filho no dia estava bem, estava medicado. Ele chegou, estava quietinho, o médico interagiu com ele e naquele momento meu filho deu um abraço nele, coisa que ele não faz. E para ele achou que aquilo já valia. Aqueles 5 minutos com ele dentro de uma sala já valia para ele dizer que meu filho não tem deficiência, que meu filho não precisa do benefício.
Bem complicado a questão da perícia e dos médicos, porque eles têm uma visão arcaica do autismo ainda. Acha que não vai olhar nos olhos, que não vai abraçar, e não é bem por aí. Eles querem isolar traços para cancelar o diagnóstico e negar benefício. Eu mesmo já foi negado o benefício, o médico colocou que eu estava de barba feita. Meu O Deus. autista não pode fazer a barba. É um absurdo, realmente, o que acontece nos serviços públicos, né? Mas foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado por ceder um pouquinho da tua história conosco. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou. E vamos continuar com esse quadro das mães atípicas, porque tem muita história aí para a gente descobrir e publicar, mostrar para as pessoas que mãe atípica é guerreira, mãe atípica é forte, são mulheres guerreiras e vão atrás dos direitos. Muito obrigado, Jéssica. Até a Obrigada. próxima entrevista. Até.